Hoje vamos falar um pouquinho sobre constipação. Já coloca aí, né? Quem tem constipação? Coloca se você tem constipação ou se você atende alguém que já chegou no teu consultório com esse sintoma e não estava conseguindo resolver. Vamos desmistificar, né? Vamos entender que tudo tem um para quê. Ninguém tem constipação de maneira aleatória, né? Então vamos entender que tudo tem um para quê. Aproveitar esses minutinhos aí que o pessoal tá chegando, ó. Compartilha a live aqui, ó. Manda lá para aquele teu grupo de amigos, para tua família, né? Chamando o pessoal para a live para entender, né, o que está por trás da constipação, o que a gente precisa olhar, né, para as situações, né, para poder resolver a causa raiz desse conflito. Se você está chegando agora aqui, né, e caiu de paraquedas ou teve essa live compartilhada e está entrando nela agora e não sabe quem eu sou, né? Meu nome é Rodrigo Rabelo, eu sou terapeuta, criador do método IMTI, né? E eu tenho como missão mostrar que é possível, sim, você identificar, mapear, tratar e integralizar a causa raiz de todos os sintomas e doenças já na primeira sessão, para que a gente possa ter resultados eficazes, né, resultados realmente efetivos ali, duradouros, e não ficar só nesse vai e vem, como às vezes acontece com quem tem constipação, né? Quem já foi a um médico e ouviu de que para poder melhorar da constipação tem que beber mais água, né, e comer mais fibra, que tudo se resolve no intestino? Quem ouviu isso já? Coloca aí eu aqui nos comentários, né? Quem já ouviu? Eu já ouvi muito isso, né? Tanto de clientes chegando, falando que falaram para mim que para eu melhorar da minha constipação, eu teria que beber bastante água, ingerir fibras, que eu ia melhorar, mas eu tomo 3 litros de água por dia, eu como fibras, né? E a minha constipação não melhora. O que deve estar resolvendo, né? O que deve estar por trás disso? Vamos enxergar, olha só quantas pessoas falando eu aqui, né? E é verdade, gente. Né? É claro, a gente sabe, né, que para ter um bom funcionamento na parte intestinal, é claro que a hidratação é muito importante. O consumo de água está realmente ligado ali à parte intestinal, né? Se eu como só fibra e não bebo água, é como se eu tivesse entupindo ali o cano, né? Eu vou ali reter cada vez mais. O bolo fecal, ele vai ficar, né, muito ressecado e isso vai dificultar o movimento desse bolo fecal até chegar ao momento da evacuação, tá? Então sim, a gente precisa beber bastante líquido e sim também a gente precisa consumir fibras, né? Porque a fibra também ajuda nesse movimento do bolo fecal. Porém, muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, né, não é o consumo de água e não é o consumo de fibras que tem de maneira primária ali que está causando a constipação. Não. A gente tem muitas vezes outras situações envolvidas, né, que são situações emocionais. Então isso é importante a gente entender. Para a gente resolver um problema, a gente não pode olhar para um único corpo. Entendam isso, né? E eu vou sempre estar falando aqui, sendo o mais claro possível até vocês compreenderem. Nós somos formados por 7 corpos, né? O corpo mais denso nosso é o corpo físico, que é onde muitas vezes os sintomas aparecem, né? Através do corpo físico a gente está, né, demonstrando ali dores que estão profundas na gente. Dores que estão profundas às vezes na nossa alma, né? Ou heranças que a gente herda dos nossos ancestrais. Então o nosso corpo físico, ele é um órgão de impacto. Muito do que se manifesta no físico não está com problema unicamente no físico, tá? E aí eu preciso saber mapear, eu preciso saber identificar, mapear para tratar de maneira eficaz. Senão eu vou ficar sempre patinando ali,
Senão sempre o meu cliente ou eu sempre vou ficar na recidiva daquele conflito. Aquele sintoma vai e volta ou ele não melhora. Por quê? Porque a gente só está tendo um único olhar. É como eu falo, né? Você só está olhando a ponta do iceberg. Se eu quero só eliminar a ponta do iceberg, sem olhar todo o iceberg que está submerso na água ali, e eu quero eliminar apenas a ponta, com o tempo aquela ponta ela vai surgir de novo e não vai melhorar. É isso que acontece na constipação. Quando a gente vai no médico, né? E muitas vezes aquele médico, ele tá... o médico ou qualquer outro terapeuta, tá? Qualquer outro lugar, gente. Nutricionista, qualquer outra área. Quando a gente vai e a gente está olhando só o corpo físico, que é quando eu estou pedindo só para a gente aumentar o consumo de água, ou a gente comer fibra, ou às vezes estão até tentando dar, né? Probióticos, tentando mudar um pouco a dieta alimentar ali, muitas vezes não tem o resultado eficaz porque você está negligenciando a parte emocional, que está comandando todo o nosso corpo. Lembra? O nosso cérebro, ele é comandado... Olha como que é a dinâmica, né? O nosso cérebro comanda o nosso corpo. Mas quem comanda o nosso cérebro? Você já parou para analisar isso? O nosso cérebro comanda o nosso corpo, né? Então eu vou ter lá informações ali, liberação de neurotransmissores, liberações bioquímicas para poder ter o funcionamento do intestino. Mas quem comanda o nosso cérebro? Quem comanda o nosso cérebro são as nossas emoções. É a nossa percepção do ambiente, são as nossas crenças, são as nossas heranças emocionais. A gente não é uma folha em branco. Não é. Né? Aquela teoria de que quando a gente nasce uma folha em branco, ela não é verídica. Tá? Por quê? Porque a gente nasce já com todas as experiências dos nossos ancestrais. Então, quando eu penso na constipação, quando eu penso numa prisão de ventre, né, no intestino preso ali, eu não posso só olhar o corpo físico, né, que é só aumentar o consumo de água ou mudar a minha dieta alimentar. Olha quantas pessoas colocaram aqui, quando eu falei, se você bebe água, se você come fibra, se você tem uma dieta alimentar balanceada, bebe água e ainda tem constipação. Olha quantos eus apareceram aí. Por quê? Porque estão negligenciando a causa raiz. É claro, gente, que se eu não bebo nada de água e só como porcaria, a tendência do meu intestino ficar preso é maior? Claro que é. Mas... né, a causa raiz da constipação que a gente precisa olhar, ela vai muito mais além do que o corpo físico. A gente precisa entender o nosso corpo emocional, que muitas vezes está moldando o funcionamento daquele físico, né? É ele que está moldando ali as informações, os comandos que o meu cérebro precisa dar, que é parte do nosso sistema autônomo, tá? Coloca aí para mim se está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês, né? E vai colocando as dúvidas de vocês aí, tá? Então, quando a gente pensa em constipação, existem vários fatores que a gente precisa levar em conta. E esse é o primeiro passo do método. Olha só, o primeiro passo do método IMTI é a gente saber identificar. Então, eu preciso saber identificar o que está por trás de uma constipação. Então, quando chega um cliente para mim, ou você mesmo, quando está com a constipação, eu quero que você identifique esses pontos que a gente vai estar falando aqui. Né? E eu tenho que ter isso como um terapeuta, eu preciso ter isso em mente. Ou alguém aqui que possa ser um profissional da área de saúde, seja um médico, seja um nutricionista, né, um psicólogo, precisa ter isso em mente, precisa levar isso em mente. Porque a gente já viu hoje, a ciência fala muito que o nosso intestino é o segundo cérebro. Então, quando eu tenho uma alteração intestinal, eu não vou ter liberação de maneira adequada de alguns hormônios, como, por exemplo, a serotonina. Então, eu posso ter um cliente, eu posso ter um paciente, ou eu mesmo posso ter um estado de desânimo, um estado depressivo, por baixa de serotonina, e essa baixa de serotonina, ela ser decorrente de um mau funcionamento do meu intestino. Eu posso ter dificuldades de... melhorar processos inflamatórios no meu corpo porque eu não tenho o meu intestino funcionando de uma maneira adequada ou porque o meu intestino está inflamado. Tá? A gente tem um eixo ali, né, neuropsicoendócrino ali.
tá? Que é justamente isso quando as nossas emoções elas estão no comando desse eixo. Tá? Então, a maneira com que eu interajo no ambiente, a maneira com que eu percebo as situações, aquilo que foi me dito na minha infância, aquilo que eu tenho como uma verdade, que muitas vezes está no meu inconsciente, muitas vezes está alterando todo esse nosso eixo neuropsicoendócrino, e aí faz eu ter uma alteração na minha parte digestória, levando eu ter essa constipação. Então eu preciso ter isso em mente, e não querer tratar apenas o corpo físico, né, falando que se eu me hidratar bastante, se eu tomar de 2 a 3 litros de água por dia, ou se eu tomar psyllium, ou se eu comer fibras, né, comer um alimento rico em fibras, o meu intestino vai funcionar. Não necessariamente. Tá? Por quê? Porque muitas vezes a causa não é física. A causa, em 90% dos casos ou mais, tem o emocional envolvido ali. É exatamente, o André colocando aqui, né? Professor, minha irmã tinha muita constipação. Hoje vejo que a depressão também tinha origem aí. Exatamente, André. E aí vamos entender o porquê que muitas vezes a gente não consegue se libertar dessa depressão, né? O que a gente não consegue. Mesmo fazendo algum tipo de tratamento, a gente não consegue se libertar da depressão, ou da constipação. Por quê? Porque não está trabalhando a causa raiz. Tá? Então vamos lá, o que é importante para a gente poder chegar lá na causa raiz? Saber identificar. Vai anotando aí. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente, gente. Se você ou o teu cliente, ele toma alguma medicação. Tá? Porque medicações podem levar, eu posso ter uma intoxicação medicamentosa e isso pode levar a uma constipação. É o identificar. Né? Então, muitas vezes, pessoas que tomam alguns tranquilizantes, né? Tomam remédio, por exemplo, para ansiedade, alguns ansiolíticos, né? Tomam alguns tranquilizantes, ou tomam antiácidos, às vezes, ou tomam algum suplemento ou alguma medicação muito rica em ferro. Tudo isso favorece a gente ter uma constipação. Então, dentro da minha avaliação, dentro do meu olhar, e esse olhar integrativo, eu preciso saber e eu preciso perguntar se o meu cliente ou eu preciso saber se a medicação que eu estou tomando é uma medicação que pode alterar a parte intestinal. Porque aí, qual é o trabalho disso? É retirar essa medicação. É colocar, talvez se eu não posso retirar, colocar uma outra medicação que não tem uma influência tão grande sobre o intestino. Mas sim, eu preciso ter isso. Como que funciona, gente? Né? Eu ia falar disso agora, Cris Souza. A Cris Souza botou, o próprio uso do laxante em excesso pode inibir o peristaltismo a longo prazo. É exatamente isso que eu ia falar. Cris, como funciona o nosso processo de defecar, né? De eliminar ali? A gente tem o peristaltismo. O que é o peristaltismo? É o movimento que o intestino faz. Então, o intestino era uma musculatura lisa, né, que quando eu estendo esse intestino, dependendo da tensão que eu coloco nele, eu gero um estímulo para que ele contraia. E aí eu tenha o movimento do bolo fecal. Então eu preciso ter essa distensão para poder ter o estímulo de contração. Então esse movimento aqui, ó, de distensão e contração é o movimento que a gente fala do intestino, que precisa ocorrer para que o bolo fecal, né, que é as fezes ali, elas possam serem movimentadas e depois serem eliminadas. Quando eu tomo um laxante em excesso, como a própria Cris Souza colocou aqui, eu estou inibindo essa ação. Por quê? Porque eu estou tentando facilitar o funcionamento, o mecanismo natural do corpo. Então precisa, né? Eu vou tentar dar um exemplo aqui numérico para vocês entenderem. Se eu preciso ter uma nota 10, por exemplo, de tensão no intestino, para poder gerar o estímulo de contração, se eu preciso ter essa nota 10, é um exemplo, tá? Para gerar o estímulo de contração, quando eu dou o laxante, né, eu estou acostumando o organismo a não dar o estímulo de contração. E aí isso vai acabar fazendo com que eu precise ter mais de 10 para gerar o movimento.
E aí eu acabo deixando, como a gente fala, aquele intestino preguiçoso. Ele fala que ele é preguiçoso por quê? Porque esse controle autônomo do intestino, ele está alterado. Tá? Então eu preciso ver isso. Uma outra coisa que também leva à constipação, gente, e a gente precisa ter isso em mente, identificar, é aquelas pessoas que ficam segurando para ir ao banheiro. Sabe, eu não vou no banheiro fora de casa. Aí a pessoa está com vontade de ir ao banheiro, ela já distendeu o que ela precisava distender ali, já da ampola retal, que é o final do intestino, e aí ela não vai, e aí automaticamente o nosso corpo ele começa a inibir o estímulo. E aí para ela ter vontade de ir ao banheiro de novo, eu preciso ter mais tensão ainda. E aí chega um ponto de que antigamente eu precisava de 10, nota 10 para poder ter o estímulo para ir ao banheiro. Só que agora, por eu ficar segurando, eu preciso ter além de 10, eu preciso ter 15, eu preciso ter 20. O que a gente fala? A pessoa está aumentando o limiar dela para poder ir ao banheiro. E isso acaba levando a longo prazo também pessoas com dificuldade de ir ao banheiro, acaba gerando a prisão de ventre. Né? Quem é que é mãe e que já teve aquela vontade de ir ao banheiro, mas não podia porque estava cuidando do filho? E aí daqui a pouco a vontade passa. Isso acontece com todo mundo, gente. Todo mundo que está aqui na live comigo, se der vontade de ir ao banheiro e você segurar, daqui a pouco aquela vontade passa. Só que não é que as fezes deixaram de existir, é porque você inibiu aquele reflexo de ir ao banheiro, né? Porque você não foi quando você teve vontade, e aí o corpo ele vai precisar dar um estímulo mais forte. E aí daqui a pouco ele vai estar habituado a dar um estímulo sempre mais forte. E isso vai acabar levando a longo prazo a uma constipação. Então dentro do identificar, a gente precisa ter isso em mente. Se o teu paciente, né, ou você toma alguma medicação que possa inibir, você precisa ter em mente se aquela pessoa ela tem algum medo, receio, nojo, crença de que não pode ir ao banheiro fora. Quantas vezes a gente é criança, gente? E aí a gente às vezes escuta da nossa mãe, né? Que, se tiver vontade de ir ao banheiro, só vai em casa, hein? Não vai no banheiro lá da casa do seu tio para você não fazer besteira, para você não fazer sujeira. Você se segura aí. Isso está gerando um conflito emocional que vai fazer sempre que o esfíncter anal interno fique contraído, fique em tensão. E eu só consigo ir ao banheiro, gente, se eu tiver um relaxamento desse esfíncter anal interno. Então isso é um conflito de fase ativa. Então muitas pessoas que têm a crença, que está na cabeça dela de que eu não posso incomodar ninguém, se eu for ao banheiro eu vou incomodar, ou se eu for no banheiro eu vou fazer uma sujeira, ou eu tenho que ser discreto. Né? Então são pessoas que às vezes até mesmo para soltar um pum, para soltar uma flatulência, né? Se a gente quiser falar de uma maneira científica, se eu quiser soltar uma flatulência, mas se eu quiser fazer um pum, às vezes a pessoa não faz. Por quê? Porque ela tem essa crença emocional, esse bloqueio emocional interno de que eu tenho que ser discreto, eu não posso, né, fazer uma sujeira, eu não posso incomodar ninguém. Então, às vezes, e aonde que está, né, dentro do mapear, eu vou ter que buscar dentro da história de vida dela, aonde foi implementado essa crença de que ela não pode incomodar, de que ela tem que ser discreta, porque isso faz o esfíncter anal interno sempre tá. Aí sabe o que pode acontecer também? Né? Chega uma hora, que como é um controle automático, né, autônomo que a gente fala, chega uma hora, por mais que eu tente aprender, eu tenho constipação, chega uma hora eu vou no banheiro. Só que as fezes estão tão ressecadas e eu tenho essa tensão no esfíncter anal interno que para eu evacuar, eu tenho dor. E aí se eu tenho dor, isso gera um outro conflito, que é toda vez que eu vou evacuar, eu sinto dor, e aí eu prefiro não evacuar. Isso vai gerando um ciclo vicioso ali da constipação. E a pessoa cada vez ela vai retendo mais, ela não quer evacuar. Quantas crianças você vê às vezes que tem constipação? Muitas vezes elas têm essa constipação por isso. Porque é implementado quando ela solta um pum. Aí o pai fala, nossa, que coisa fedorenta. Você não pode fazer isso, meu filho.
Olha as pessoas que estão em volta aí. Você não pode fazer isso. Você tem que ser discreta, isso é feio. Isso só está gerando um conflito para travar o esfíncter anal interno. E aí ela vai gerar como resultado uma constipação. Ou na hora de defecar vai ser bem doloroso, porque aquele esfíncter ele não relaxa para você poder defecar. Então as fezes vão sair com dor, muitas vezes vai machucar, muitas vezes vai criar uma fissura anal ali, vai ter um pequeno sangramento, e aí aquela criança ou você vai criar a crença de que o banheiro é ruim, e aí você vai ficar nesse ciclo vicioso que você não quer ir. E aí você toda hora vai tentar inibir aquela ação. E aí vai gerar todo esse ressecamento. Uma outra possibilidade que está ligada ao esfíncter, à constipação, né? A uma dificuldade de ir, é eu ter uma retenção líquida. Então, quando eu tenho uma retenção líquida, né, é porque eu estou num conflito ali de abandono, de solidão profunda. Então, se eu estou num conflito de abandono e de solidão profunda, gente, eu vou reter líquido, eu vou acumular líquido. E da onde muitas vezes o meu organismo vai tirar esse líquido? Né? Lá da parte intestinal. E aí as fezes elas vão ficar ressecadas. Então, pessoas que têm fezes ressecadas têm mais dificuldade de ter o movimento do peristaltismo e de defecarem. Mas aí a questão aí justamente aquelas pessoas que falam, nossa, mas eu bebo 3 litros de água e mesmo assim eu tenho uma constipação e mesmo assim as minhas fezes são ressecadas. Por quê? Porque provavelmente você está num conflito de abandono, de solidão profunda, de desabamento da minha existência. Então eu preciso reter, eu preciso acumular aquele líquido e isso acaba deixando as fezes ressecadas. Então tudo isso, gente, eu estou ainda no primeiro passo do método, que é o identificar. Eu preciso ter isso em mente. Tá? Ó, a Cris Souza colocou aqui, ó, processo de desfraude também tem que saber ser bem cuidadoso para não gerar conflito, certo? Exatamente, Cris. Exatamente, porque se dentro do processo de desfraude, aquela mãe fala que a criança não está fazendo nada certo, ela leva a palmada por ter feito cocô na roupa, né, e não ter ido ao banheiro fazer ou ter ido pedido para fazer, ela começa a achar que fazer cocô é errado. E aí ela vai travar. Ela vai ter esse conflito do esfíncter anal interno. E isso vai fazer com que ela gere a constipação. Então sim, né? Ter o cuidado do desfraude é muito importante também, né? E aí é o mapear, entende, Cris? Isso é o mapear. Quando eu entendo de que, nossa, realmente fazer qualquer cocô fora de casa eu não gosto. Ou eu não gosto de ir ao banheiro, porque para mim eu tenho a sensação que está errada, eu vou lá no mapear. E aí muitas vezes dentro do mapear, que é o segundo passo do método, né, é onde eu vou achar esses momentos pontuais. Às vezes foi no desfraude que aquela criança criou a crença, né, ou que já é um adulto, criou a crença de que ir ao banheiro na casa dos outros é errado, ir ao banheiro fora de casa é errado, porque eu posso passar vergonha, né, eu posso não ser discreto. Ali está dentro do mapear. Tá? Então, e aí eu preciso também entender, se eu entendo que as minhas fezes são ressecadas, mesmo que eu beba bastante líquido, isso pode mostrar que eu estou nesse conflito do abandono, da solidão profunda. Aí eu preciso ir dentro da história do meu cliente, mapear em que momento ele tem essa solidão profunda, em que momento ele teve esse desabamento da existência. Né? E muitas vezes quando a gente vai buscar, a gente acaba caindo em pai e mãe. Né? A gente acaba tendo esse olhar integrativo ali, mas eu preciso saber disso. Né? Eu preciso ter isso em mente para eu poder mapear o que eu quero. Se eu não sei identificar, gente, eu não vou saber mapear. Essa é a verdade. Se eu não sei o que está por trás de um sintoma, eu posso fazer qualquer tipo de pergunta que eu não vou fazer a pergunta certa. Eu não vou no ponto, na causa raiz. Por isso que eu preciso identificar. Olha só, a Manu colocando, e gratidão, tá, Manu, por você estar compartilhando. Eu era muito tímida, muito. E a minha mãe ficava na porta perguntando se eu estava fazendo, se estava mole, duro, e às vezes pedia para ver. Você entende a vergonha que às vezes tem ali? Você entende que muitas vezes
por mais que a mãe tivesse num movimento para tentar ajudar, né, você não tem a tranquilidade. Pra você ir ao banheiro, gente, a pessoa precisa estar tranquila, ela precisa estar relaxada, ela precisa ter o relaxamento. Tem uma mãe ali toda hora perguntando para uma criança, imagina, tá duro, tá mole, né? Como é que tá? É como se a criança estivesse fazendo algo errado para ela. Para a criança, para a cabeça da criança, isso pode gerar uma constipação. Voltando à questão do sentimento de abandono, gente, o que muitas vezes a gente pode encontrar no mapear? Né? Para entender. Pessoas que foram adotadas. Crianças que foram adotadas, inconscientemente, gente, pode ter esse sentimento de rejeição, pode ter esse sentimento de abandono, de solidão. Então elas podem inconscientemente ter sempre esse sentimento de solidão, de estar sozinha, e aí ela ativar esses conflitos de coletores renais que faz com que elas retenham líquido. E se eu retenho líquido, eu acabo fazendo as minhas fezes ficarem ressecadas, mesmo eu me hidratando bastante. Então eu preciso ter isso em mente para quê? Para até na pergunta perguntar, você é adotiva? Ah, sou. O que levou você a ser adotada? Você conheceu seus pais biológicos? Você não conheceu? Porque às vezes uma criança ela é adotada porque os pais biológicos faleceram num acidente. Mas a criança conheceu o pai biológico. Só que acabou sendo criada por ou uma outra família, se não tivesse parentes, ou os parentes. Então é importante a gente ter isso em mente para perguntar, para mapear. Tá? Mas eu preciso saber disso. Que é o que eu estou querendo trazer aqui para vocês. Uma outra coisa que a gente precisa entender, gente, é o conflito que atinge a musculatura lisa do intestino. Que é um conflito que muitas vezes está ligado ali a um conflito de carência. Né? De falta. Mas aqui não é uma falta total. Eu tenho uma carência porque eu estou recebendo pouco que eu quero. Entende? Então, imagina só que uma criança, né? Olha só, um bebê, ela quer ficar mais no colo da mãe, mas ela fica pouco tempo no colo da mãe. E aí o tempo que ela fica no colo da mãe, ela quer aproveitar ao máximo. Entende? Que eu quero assimilar aquilo ao máximo que eu posso. Muitas vezes quando eu estou com um conflito disso, de querer assimilar o máximo que eu posso, eu recebo pouco amor do meu pai. Então quando eu recebo, eu quero assimilar o máximo daquele amor. Eu recebo pouco amor da minha mãe, eu recebo pouco atenção do meu parceiro, eu recebo pouca atenção da minha parceira. E aí eu tenho esse conflito de falta ali, eu tenho um conflito de estagnação, a gente fala. Então, o meu intestino, ele vai ter movimentos lentos. Eu não vou querer avançar o pedaço. Para quê? Para eu poder aproveitar o máximo daqueles nutrientes. Então, a gente precisa entender também que muitas vezes a pessoa tem um intestino lento porque pode ser que ela esteja num conflito de falta. De que eu preciso aproveitar ao máximo, eu preciso assimilar ao máximo, já que eu não tenho aquilo em abundância na minha vida. E aí lembrar que o nosso cérebro, ele trabalha com o que é real ou com o que é simbólico. O que é o simbólico aqui? Eu não tenho dinheiro que eu posso ter, então quando eu tenho que aproveitar ao máximo, porque eu não tenho abundância, eu não tenho amor em abundância, eu não tenho carinho em abundância, eu não tenho atenção em abundância, eu não tenho respeito em abundância, tudo aquilo que eu acho que eu não tenho em abundância, eu posso entrar num conflito de escassez, de carência, e isso pode fazer com que o meu intestino se torne lento. E eu vou acabar, se eu tenho um intestino lento, eu vou acabar tendo uma estagnação ali. E aí, por eu ter essa estagnação, eu acabo tendo a constipação. Então, também é importante a gente mapear ali quais são as situações de falta, de carência que aquela pessoa tem. Tá? É importante a gente ver isso. Vamos ver aqui que tem um pessoal colocando aqui, né? Vamos ver aqui os comentários aqui, ó. A Andréa colocou: também se a criança é medrosa e é chamada de você é uma cagona, pode remeter a eu não vou fazer cocô. Pode? Claro que pode, porque aí é a crença, né? Ninguém quer ser cagona, é uma crença. Pode sim, Andréa.
A Paixão colocou aqui, eu conheço uma pessoa que tem nojo excessivo de banheiro e só faz tudo para ir no banheiro de casa dele. O que pode ser visto? Entender quem colocou esse nojo. Entende, Paixão? A criança, ela não vê o que é certo e o que é errado. É como as coisas são apresentadas para aquela criança, que se torna um adulto. Então, se a pessoa hoje ela tem nojo de ir ao banheiro em excesso, foi mostrado para ela em algum momento, Paixão, né, de que ir ao banheiro em excesso era errado, ou era um problema, ou de que ela só podia ir no banheiro em casa. E muitas vezes isso foi apresentado aonde? Lá na infância, até os 7 anos de idade. Porque até os 7 anos de idade, a gente é só sensorial. A gente ainda não tem a nossa parte do nosso cérebro, né, a nossa consciência ali formada. Então a gente vive muito pelo que o ambiente mostra pra gente, entrega pra gente. Tá? Então foi implementado, foi apresentado para essa pessoa que ir ao banheiro em excesso era algo errado. E aí a gente precisa mapear isso. Quem apresentou isso? Né? Aonde que ela viu isso? Tá, Paixão? Para a gente poder chegar lá na causa raiz. Tá? Pessoas que às vezes têm constipação, gente, quando viajam. Né? O que isso mostra? Mostra muitas vezes ela querer ter essa escassez. Eu preciso guardar porque eu vou viajar e eu não sei o que vai acontecer lá. Eu não sei se eu vou ter em abundância lá, eu não sei se eu vou ter facilidade, né, de ir em banheiro limpo, algo lá. Então isso pode acabar travando. Quem já viajou de carro, né? Eu lembro que eu já viajei de carro e eu lembro de ouvir isso da minha mãe. Que eu via assim, ó, vai no banheiro agora. Porque depois que a gente entrar no carro, a gente não vai parar para você ir ao banheiro. E aí o que aquela criança faz? Nossa, se eu não for no banheiro em casa agora, quando eu viajar eu não posso ir. Porque lembra, o nosso cérebro, gente, ele não distingue, ele não é específico a esse ponto. Ele trabalha com simbologia. Então mesmo que hoje eu tenha 44 anos de idade, se eu ouvia isso quando eu era criança, pro meu cérebro, toda vez que eu vou fazer uma viagem, ele entra esse alerta de tipo, se eu não fiz em casa, eu não posso fazer fora de casa. E aí, é aquela pessoa que vai ter constipação, às vezes faz uma viagem de 10 dias e passa 10 dias sem ir ao banheiro. Por quê? Porque lá na infância dela, ela ouvia isso da mãe. Se não fizer agora, não vai poder fazer mais, porque quando a gente entrar no carro, eu não vou parar na viagem para você ir ao banheiro. E às vezes, gente, é importante entender que às vezes a gente tem vários desses conflitos ativos. Não é um único só. Quando a gente... Lembra, eu não estou tratando o sintoma. O terapeuta IMTI, ele não trata o sintoma, ele não trata a doença, ele trata o indivíduo. E o indivíduo, ele pode ter vários desses conflitos ativos. E eu vou precisar desativar todos esses conflitos para que ele possa ter um bom funcionamento do intestino. Só que eu preciso saber o que eu estou buscando, o que eu estou mapeando. Uma outra causa que pode estar ligado, fator emocional ali que pode estar ligado a uma constipação, são pessoas que têm dificuldade de deixar o passado para trás, deixar o antigo para trás, né? Então aquelas pessoas que têm dificuldade de esquecer o passado, que fica remoendo as coisas, dificuldade de largar as coisas que aconteceram, eles também têm a tendência a ter uma constipação ali associada. Entende? Então isso é muito importante a gente entender. Então pessoas que têm dificuldade de largar o passado, pessoas que às vezes têm na mente dela de que eu tenho que reter, eu tenho que segurar a merda. Né? Então muitas vezes, pessoas que tiveram dentro da criação de que você tem que ser forte, para de reclamar, mesmo que a situação não seja boa, mesmo que aquilo ali não seja boa, você tem que ser forte para segurar. Então se a pessoa ela tem, né, em mente de que ela tem que segurar a merda, ela não pode reclamar, ela não pode largar a merda, ela também pode ter uma constipação. Esse é o grande objetivo até das nossas lives, tá bom, Gilei? Fazer essas expansões da consciência aqui, ó. É justamente isso, você olhar e entender que, nossa, muitas vezes a maneira com que eu tô falando com meu filho, eu posso estar criando um bloqueio nele.
Só que isso você só vai poder se tornar uma melhor mãe, só vai poder evitar algum conflito se você tiver todo esse entendimento. Senão a gente vai agindo conforme a gente foi aprendendo. E muitas vezes a gente está perpetuando aqueles conflitos, perpetuando a gente ficar na Matrix. Fez sentido para vocês, gente? Vocês conseguiram entender? Então depois que eu identifico, que eu passo por tudo isso, saber se não tem a ver com a medicação, saber se não tem nenhuma crença relacionada ali a de que, né, ir ao banheiro, né, é sujo, né, uma crença ligado a não pode ir no banheiro na casa dos outros, senão você vai fazer sujeira, você tem que ser discreto, né, você não pode chamar a atenção, tudo isso pode levar a uma contração do esfíncter anal interno. Então eu preciso pensar no esfíncter anal interno. Eu preciso pensar se eu tenho uma crença de que eu tenho que segurar a merda. Eu tenho que pensar, né, se eu estou vivendo alguma situação de carência ali, né, de escassez, de que eu não tenho algo em abundância, porque isso vai fazer com que o meu peristaltismo diminua. Né? Eu tenho que estar ligado a se eu tenho um sentimento de abandono ou de solidão profunda, porque isso vai pegar coletores renais. Tudo isso eu tenho que ter em mente. Depois que eu identifiquei isso, eu vou mapear na história de vida da pessoa. E aí eu vou perguntar, como é que era a tua infância? Quando eu pergunto para o meu cliente, como é que era a tua infância? Como é que foi o teu desfraude? Como é que você, quando você ia ao banheiro, o que você ouvia? Né? Eu vou ter que perguntar em que momentos você tem dificuldade, porque às vezes a pessoa vai falar igual a gente falou aqui. Eu quando estou em casa, eu vou tranquilo ao banheiro. Agora, quando eu saio de casa, quando eu faço uma viagem, ou quando eu estou no trabalho, ou quando eu vou na casa de outra pessoa, eu não consigo ir ao banheiro. Né? E aí é que a gente vai usar isso para poder mapear, para chegar lá na causa raiz. Tá bom? Então isso é muito importante a gente ir entendendo para poder chegar na causa raiz. Se fez sentido essa live para vocês, gente, coloca aí, né, o nosso emoji que a gente sempre coloca de expansãozinha da cabecinha para mostrar o teu olhar. Então beber água e comer fibra é o que vai te garantir você não ter prisão de ventre, não ter constipação? Não. Porque muitas vezes por trás da constipação a gente tem todos esses conflitos emocionais aqui que eu falei para vocês. Então eu preciso saber identificar quais são os conflitos que eu tenho, né? E mapear ele para chegar lá na causa raiz. Quem colocou, foi minha mãe que falava isso, era minha avó que falava aquilo, ou isso era uma crença da minha mãe, não era minha, para eu poder ressignificar esse momento. Uma crença que muitas mulheres têm quando a mulher quando é mãe ela tem que dar conta de tudo. E aí muitas vezes ela não se coloca em primeiro lugar, e aí muitas vezes ela pode estar, né, achando que não tem tempo para ir ao banheiro. Não, eu não posso ir ao banheiro, porque daqui a pouco meu filho acorda, daqui a pouco eu tenho que levar na escola, eu tenho que fazer isso. Isso é uma realidade, eu sei, mas isso também é você não estar se colocando em primeiro plano ali, podendo estar gerando todos esses conflitos que podem gerar uma constipação. Tá bom, gente?